A madrasta da minha filha resolveu fazer uma festa fantasia pra minha filha e como nós nos dávamos bem, ela falou que ia me mandar a fantasia no dia da festa e que seria a mesma fantasia da minha filha. O tema da festa da minha filha era a Fuga das Galinhas. A minha filha era apaixonada por esse desenho. Ela tinha 4 anos e ela via esse desenho todo dia. Quando ela tava pra fazer 5 anos, a madrasta dela me ligou, conversou comigo, falou que resolveu fazer essa festa, perguntou se eu me incomodava e tudo mais. Eu falei que não, que tava tudo certo. Ela falou que fazia questão de dar essa festa pra minha filha e que eu com certeza iria ir. E falou que seria fantasia, que o tema seria a Fuga da Galinha e que ela iria me mandar a fantasia, porque a minha fantasia dela seria igual e do pai dela seria também temática do tema da Fuga das Galinhas, mas que ela ia mandar fazer e que me entregaria no dia da festa. Eu falei que tudo bem, né? Eu era divorciada, já tinha 3 anos e assim, a gente se separou por não se dar bem, né? Por o relacionamento não tava bom, a gente conversou, resolvemos seguir como amigos, terminou tudo ótimo. Um tempo depois ele começou a namorar a madrasta da minha filha, né? Ela conversou comigo, ela foi super solícita, a gente, sabe, se deu super bem, ela entendeu que terminou tudo bem, não tinha picuinha, não tinha nada, ela me respeitava, eu respeitava ela e ela gostava muito da minha filha porque ela não tinha filha. Eles foram morar juntos e eu via o carinho que ela tinha pela minha filha e eu ficava super feliz com isso, né? Então, quando ela disse que queria fazer essa festa fantasia, eu super topei, eu não vi problema nenhum, eu tava sem dinheiro, né? Não ia fazer nada, assim, de tão grande, tão especial, mas ela resolveu fazer, ela preparou tudo, me mandava o tempo todo as coisas, me pedia opinião, até aí tava tudo ótimo, convidou a minha família toda, convidou a família parte do pai da minha filha, a família dela, tava tudo certo, ia ser uma festa enorme, ela alugou salão e isso e aquilo. Ela sempre foi me deixando a par, né, dos preparativos da festa, até que chegou o dia da festa. Ela passou pra poder buscar a minha filha, né, pra minha filha ficar lá, já pra se arrumar e tudo mais. E de tarde ela mandou um motoboy me entregar uma caixa, que seria a minha fantasia. Eu peguei a fantasia, já tava toda arrumada, botei a fantasia, entrei no Uber e fui pra festa da minha filha, no endereço que ela me passou. Gente, quando eu cheguei lá, eu te comento a parte 2 pra ajudar a blogueira. Quando eu cheguei lá, vestida de galinha, porque assim, era o tema da festa, né? Era as fugas da galinha, eu tava vestida daquela galinha principal, tudo mais, toda caracterizada, tudo bonitinho. Só que assim, não era uma coisa muito feliz de se usar, mas era o que a minha filha gostava. Então assim, minha filha tava super feliz, super realizada, tava tudo lindo. E aí, era um salão fechado, eu cheguei vestida de galinha, era toda uma fantasia com cabeça tudo de galinha. Dei o meu nome, falei que eu era a mãe da criança e aí eu entrei. Gente, quando eu entrei, foi a pior visão da minha vida. A festa realmente era do tema Fuga das Galinhas, só que ninguém tava fantasiado. Nem ela, nem o pai da minha filha, nem a minha filha, nem ninguém da minha família. E tinha sido, nem da família de ninguém, tinha sido específico no meu convite, que seria uma festa à fantasia, a caracterizado da Fuga das Galinhas, que era pra todo mundo vestido como no desenho, ou parecido, ou com as cores do desenho. E eu entrei vestida de galinha e, tipo, todo mundo ficou olhando pra mim. Agora, parece ser engraçado, mas na hora eu chorei muito. Hoje eu conto essa história rindo, mas na hora eu chorei muito. E aí eu entrei e fiquei olhando assim, igual uma pateta, vestido de galinha, sem entender o que tava acontecendo. E aí eu fui assim em direção, a minha filha adorou, começou a rir, veio correndo, me abraçar e tudo mais. Eu olhei pra cara do pai dela e falei, cadê a sua fantasia de galo? Ele falou, por que você tá fantasiada de galinha? E a madrasta dela, vestida chiquérrima, bonitona, como se fosse a mãe, rindo pra caramba da minha cara, veio, ainda foi cínico e falou assim, você tá linda de galinha. E saiu. E ali eu entendi que, na verdade, ela tinha aprontado pra cima de mim. O porquê eu não sei, o motivo eu não entendi, porque a gente se dava bem, ou eu achava que a gente se dava bem, e eu de verdade não sei quando que aquilo ali mudou e por que ela resolveu fazer aquilo comigo e usar a minha filha. Eu disfarcei porque minha filha ficou extremamente feliz e era a festa da minha filha, né? Tirei a cabeça de galinha, tirei, tipo assim, o máximo que eu pude de coisa de galinha que tava. Até o pé de galinha eu tava com uma bota de pé de galinha. A minha mãe veio falar comigo, perguntou por que eu tava vestida de galinha. Eu falei pra ela que depois conversava com ela. Fiquei assim, toda sem graça, mas a minha filha adorou. Minha filha pegou a cabeça da galinha, ficou botando, tudo mais. A festa foi rolando, eu fiquei sentada ali, acuada, sabe, constrangida, todo mundo meio que olhando pra minha cara. Teve ali o parabéns. Depois a festa terminou e a minha filha foi pra casa do pai dela, né? Porque ela só ia pra minha casa no dia seguinte. Eu fiquei sem entender, fui pra casa extremamente triste, né? Falei, não, depois eu vou conversar com ela, mas ali eu já tinha entendido a maldade dela, né? Só que ela é tão ousada que foi ela que foi levar a minha filha de tarde, né? No dia seguinte, minha filha ficou o dia inteiro lá na casa deles lá, e de tarde ela foi levar a minha filha. E aí, quando ela chegou, eu pedi pra poder conversar com ela, né? Pedi pra minha filha entrar, não sei o que, tomar banho e tudo mais. Pedi pra conversar com ela e perguntei pra ela o porquê que ela tinha feito isso comigo. E aí ela olhou bem na minha cara. E, gente, o que ela fez comigo... Deixa eu comentar pra vocês pra ajudar a blogueira.
Ela olhou no fundo dos meus olhos e falou que tinha feito isso comigo para eu poder aprender a não estar no pensamento do marido dela, que no caso era o meu ex-marido. E aí eu falei assim, como é que eu faço pra aprender a não estar no pensamento do seu marido? E o que eu tô fazendo lá? Porque a gente separou já tem um tempo e terminamos tudo bem. E aí ela começou a falar que até gostava de mim, né? Que ela não tinha intenção nenhuma de aprontar pra cima de mim. Que isso só mudou porque quando ela estava no preparativo da festa da minha filha, ela acabou pegando o telefone do meu ex-marido. E esse meu ex-marido, ele tinha um amiguinho, que era um amiguinho dele, querido, de anos, que eu já tive vários problemas com ele, porque ele sempre levava o Jurandir pra poder sair, sabe? Ele me estressava, ele não me respeitava. Aquele amigo abençoado que o Jurandir fazia questão de não acabar com a amizade. E aí ela foi futicar o telefone do Jurandir, pegou uma conversa do Jurandir com esse querido best friend forever best friend, falando que não tinha me esquecido, que ainda gostava de mim, que se pudesse teria voltado comigo, que estava com ela, mas que não sentia absolutamente nada por ela, que o pensamento dele só tinha eu, que quando me via, ele não aguentava de saudade, que ele estava com vontade de conversar comigo pra perguntar se a gente não queria tentar de novo, se eu não queria voltar e tudo mais, e que ela viu aquela conversa ali, quebrou com ele. Ela disse que eles discutiram e não sei o quê, e que ele disse que não, que foi no calor do momento, que aquilo ali foi da boca pra fora, que eles tinham brigado, por isso que ele tinha dito aquilo. E aí eu fiquei olhando pra cara dele e falei, não, o que eu tenho a ver com isso? Aí ele quer voltar comigo, você me dá uma fantasia de galinha pra poder ir pra festa da minha filha, falando que era o tema igual um idiota, acreditei, fui pra lá igual uma galinha, só eu. E ela falou que sim, que era pra eu poder aprender a não mexer com ela, que era uma lição pra mim, que eu não sei o quê. E, gente, ali, eu com a minha filha já tinha tomado banho mesmo, eu fui pra cima dessa mulher, a gente rolou ali na minha porta, que eu dei tanto na cara dela, eu dei tanto, assim, toda a raiva que eu senti lá na festa, que eu fiquei triste, que eu fiquei boba, que eu fiquei passando vergonha, eu dei na face dela. E aí ela foi pra casa chorando as pitangas, falando pro meu ex-marido que eu tinha batido nela, não sei o que e tudo mais. E o meu ex-marido falou que ia lá pra poder conversar comigo. Parece que ele pegou o carro, veio, bateu na minha campanha, tocou a campanha, foi tipo assim, mais ou menos umas 2 horas depois que ela tinha ido embora, mais roxa, que não sei o que, apoiou mais que tamborim no samba. E aí ele voltou. E, gente, quando ele voltou, ele veio pra conversar comigo, eu falei, quer saber? Eu vou aqui me vingar, que eu ainda não tô satisfeita. Dei um beijão nele, ele correspondeu. A gente começou ali aquela loucura, começamos a furanfar. Eu consegui tirar uma foto, mandei pra ela. Ainda assim, ela quis perdoar, quis continuar, porque ele quis voltar comigo, eu não quis. Só que aí eu engravidei, nesse nosso remember, eu engravidei. Ele largou ela e voltou pra nossa casa. Atualmente, nosso relacionamento, assim, voltou, a gente não casou, mas a gente tá namorando, né? Ele mora comigo, tá tudo certo. E foi isso, gente. Me vinguei, não me arrependi. E foi isso. Toda vez que meu marido incorpora, ele me trai. E eu já não sei o que fazer para poder tirar esse demônio de dentro do corpo do meu marido. E quando eu vou falar com a minha pastora, ela fala para mim que isso é coisa do inimigo e que eu tenho que orar. Eu sempre oro e nada muda. Só que eu quero uma opinião porque eu peguei uma situação que eu tô com muita dificuldade de aceitar, entender que isso é obra do inimigo para acabar com o meu casamento e que meu marido, Jurandir, alecrim dourado que nasceu no campo CCMA, não tem culpa. Afinal de contas, ele é uma vítima do mundo espiritual, porque em todos os corpos que o cão podia aparecer, ele aparece sempre no corpo do meu marido. E eu sempre tomo um chifre. Eu sempre fui uma mulher da igreja. Os meus pais, eles eram completamente conservadores. Eu fui criada dentro da igreja, dentro de uma bolha. E lá eu conheci o meu varão, ele era um pouco mais velho que eu, mas ele começou ali a se aproximar de mim, me paquerar, não sei se é exatamente essa palavra que as pessoas falam, cobiçar, paquerar. E até que ele pediu pro meu pai se a gente podia, né, namorar, se a gente podia se encontrar. E com autorização do meu pai, nós começamos a namorar. Na minha religião, a gente casa muito cedo, então, assim, o namoro durou 3 meses, o noivado durou 5 meses e a gente casou e foi morar junto. Basicamente, eu nem conheci o Jurandir da Silva Sauro quando eu casei com ele, né? Mas é aquilo, beleza, normal, era meu varão. Eu achei que eu tava casando com um príncipe, que eu seria a mulher mais feliz do mundo. E realmente era. Ele era um homem de Deus, ia na igreja comigo sempre, a gente tava sempre ali orando pelo nosso casamento, pela nossa família. Tudo estava indo muito bem, até que eu peguei a primeira traição. A primeira obra do inimigo. Eu tinha ido na casa da minha mãe. Quando eu voltei, o meu marido, ele estava dentro da minha casa, na nossa cama, com a minha vizinha, que era uma perdida do mundo.
Quando eu entrei em casa, que eu vi aquela cena, eles ali juntos e tal, comecei a chamar meu marido, perguntar o que estava acontecendo, e ele estava completamente transtornado, virando o olho e falando que o nome dele não era Jurandir da Silva Sauro. Me deu um nome totalmente diferente, e eu fiquei ali naquela loucura, a vizinha foi embora, eu tentando acudir meu marido, ele começou a meio que passar mal, até que ele voltou, perguntando o que estava acontecendo. Eu, desesperada, levei isso pra minha pastora, perguntando pra ela o que eu ia fazer, e ela sempre me pedia pra orar. Vai orar pelo seu marido, isso é o inimigo, isso é o demônio entrando no corpo do seu marido querendo destruir o seu casamento. E eu e meu marido conversávamos muito disso, ele tinha apagões, ele não lembrava de nada, ele não sabia do que estava acontecendo, ele não sabia que a varinha de Hogwarts dele tinha visitado outra rampimenta, ele não sabia de absolutamente nada. Eu sempre tinha que contar pra ele que ele tinha me chifrado, porque ele acordava completamente desorientado onde eu estou. Isso se repetiu diversas e diversas vezes. O inimigo caiu sobre a minha casa. O inimigo tava ali no meu marido o tempo todo. Então ele sempre incorporava, ele sempre me metia um chifre. Até que um dia eu, cansada, tinha pegado uma traição, tava muito triste, não sabia como tirar aquele inimigo do meu casamento. Fui em direção à minha pastora. A última traição que eu peguei do meu marido tinha sido mais ou menos uns 2 dias e eu não tinha ido até a pastora, porque ela sempre me falava a mesma coisa, eu sempre orava, eu fazia jejum, eu pegava penitência, eu fazia parte das noites e noites que a gente ficava orando. Eu sempre tava ali orando pelo meu casamento e o meu marido também, e sempre acontecia a mesma coisa. Ele incorporava, ele me traía, era sempre o mesmo demônio, era sempre a mesma coisa, ele sempre acordava orientado, ele me traiu com a minha prima, me traiu com amigas minhas, ele me traiu com pessoas que eram amigas dele. Ele era uma vítima e eu entendia que esse demônio não só tava no corpo dele, mas também da pessoa com qual ele tava me traindo, porque era sempre isso que acontecia. E aí eu, cansada, fui até a minha pastora pra novamente desabafar, novamente pedir ali o caminho. Era de tardezinha, meu marido ainda não havia chegado em casa. Aproveitei que ele estava atrasado e fui até a minha igreja para poder conversar com a minha pastora. Quando eu estava chegando, que eu estava entrando, perguntei cadê a pastora, falaram que ela estava na sala dela e que eu podia entrar, que já estavam acostumadas a me ver. Eu tomava tanto chifre que eu estava ali todo dia desabafando, pedindo ali um caminho pro meu casamento. Cheguei chamando a pastora, ela não me escutou, eu empurrei a porta. Quando eu entrei, quem que estava lá na sala junto com a pastora? O meu marido. Eles estavam, ela estava no maior almoço com eles e pegando dali os dois sem vestes, e eu entendi que novamente meu marido estava incorporado, que novamente aquele demônio chegou na minha pastora e eu comecei a me sentir culpada, porque foi eu que levei isso até ela. Só que o problema que eu achei estranho é que quando eu vi, eu fiquei chocada olhando aquela cena, eles estavam tão assim incorporados que eles não prestaram atenção que eu tava ali. E aí o pastor, que era marido da pastora, chegou e ele começou a fazer um escândalo, e meu marido ali falando que tava incorporado, e aquela loucura, e eu me sentindo culpada, tentando segurar o pastor, tentando explicar pra ele o que estava acontecendo no meu casamento, que a culpa era minha, que eu tinha trago esse demônio pra dentro da igreja, pra dentro da minha pastora, e eu ali na maior inocência, conversando, explicando. E o meu pastor totalmente transtornado. No fim, eu peguei meu marido, a gente foi pra casa, ele ficou ali com a esposa dele, tava aquele bafafá, a igreja todo mundo tinha visto. E aí, dias depois, nós recebemos a notícia que a pastora havia se separado do pastor e o pastor tinha ido embora, pegado as coisas dele e ido embora. E aí eu fui conversar com a minha pastora, eu tava me sentindo muito culpada, e ela falou pra mim que o marido dela não entendia, que aquilo ali era obra do inimigo, que o inimigo tinha pegado ela também, e que o meu marido tinha ido lá pedindo, né, um caminho, e que do nada ele tinha incorporado nesse demônio e tudo começou a acontecer, que ela também teve um apagão, que ela também não lembrava de nada, que quando ela recuperou a consciência dela, tava acontecendo toda aquela confusão com o marido dela. Eu lamentei muito, me senti muito culpada e fui pra casa me sentindo muito culpada por ter levado isso pro casamento da minha pastora. Ela tava muito triste. Só que o que eu tava achando estranho é por que o pastor, que tinha todo ali um discernimento, ele não tava entendendo isso, sabe? Ele não tava compreendendo o que eu tava lutando contra há meses, o que eu tava, né, compreendendo. Meu marido tava extremamente triste. Só que o problema é que o pastor agora tá tentando entrar em contato comigo porque ele quer marcar um encontro. E aí eu quero saber se eu vou pra esse encontro, se eu não vou. E eu quero saber o que ele tem pra poder falar comigo. E é isso que eu quero saber, se eu tenho que ir lá pra poder tentar conversar com o pastor, trazer ele de volta pro casamento dele, explicar pra ele o que é o inimigo. E eu quero saber o que de tão importante ele tem pra falar comigo. O que vocês acham? Tinha um homem preso no meu porão. E eu só descobri porque ele me pediu ajuda. É engraçado, né, a gente casar com uma pessoa e aí do nada você descobre que essa pessoa simplesmente colocou uma outra pessoa dentro do seu porão. E você descobre por acaso. Eu era casada há 13 anos, né? E eu e meu marido, nós resolvemos tentar a sorte nos States. Nós fomos por os States pra ver se a gente, né, conseguia um padrãozinho de vida melhor. Chegando lá, ele tinha um conhecido que tinha uma empresa, então ele ia trabalhar com esse conhecido. Ele começou
começou a ganhar bem e nós construímos a nossa casa. Nós construímos do zero, gente. Compramos um local e construímos a nossa casa. Isso com os anos, né? Porque é caro pra caramba fazer isso tudo. Só que aí, né, como tudo na vida muda, a empresa desse amigo dele meio que começou a passar por umas situações meio complicadas. Só que, pasmem, quando isso começou a acontecer, ele já era sócio dessa empresa. Então, cabia a ele também tentar resolver. E com isso, meu marido começou a ficar extremamente ocupado. Meu marido começou a chegar mais tarde em casa, começou a trabalhar mais do que o normal. E aí, do nada, ele começou a frequentar muito o porão da nossa casa. A nossa casa tinha um porão e esse porão basicamente era um porão que tava guardado um monte de tranqueira. E eu vendo que ele tava indo lá nesse porão, eu morria de medo de descer lá, gente, porque eu não queria nem que tivesse porão, ele que quis fazer. Eu achava muito estranho porque eu via investigação do Discovery, né? E a gente sabe, filme de terror também, que em porão nunca acontece coisa boa. Eu comecei a reparar que ele tava indo muito no porão. E aí eu fui fazer o quê? Eu fui questioná-lo. E ele falou pra mim que tava se estressando muito no trabalho, não sei o quê, que ele tava arrumando o porão. E que o porão seria tipo uma sala de jogos que nós não tínhamos. E que ele tava arrumando aos poucos, então ele chegava do trabalho estressado e ia pra lá pra poder arrumar. E eu acreditei nele, gente. Eu acreditei nele até porque não é algo que você desconfie, né? Que o seu marido vai fazer. Só que Deus é comigo. Deus é comigo. Porque pra mim, isso não é coisa de um ser humano normal, né? Eu acordei um belo dia, meu marido tinha ido trabalhar. E eu passei, assim, pra ir pra cozinha, tinha que passar por essa porta desse porão. Eu vi que tinha um papelzinho, e, tipo, em frente à porta ao porão. E aí eu abaixei pra poder pegar esse papel. Gente, vocês não têm noção. Curte, comenta abaixo dos papéis da blogueira. Quando eu abaixei pra poder pegar o papelzinho, tinha um recadinho anotado. Era uma letrinha, assim, meio que parecia ser uma letra rápida, sabe? Quando você escreve de qualquer jeito. E tava escrito me ajuda, né? Socorro, me ajuda. Só que estava escrito em inglês. E eu não sabia falar inglês muito bem. Mas o help me, pelo menos isso eu sabia. E tava escrito mais alguma coisa. Eu corri, tirei uma foto do papel, né? Eu achei, gente, na hora, eu não associei que vinha do porão. Não associei, eu achei que, não sei, que tava perdido ali. E aí eu peguei, tirei uma foto desse papel e consegui botar pra poder traduzir. E tava escrito, me ajuda, eu estou preso no seu porão. Gente, na hora eu achei que era uma brincadeira, eu comecei a chorar, falando que brincadeira é essa, que brincadeira é essa. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei com muito medo de ir no porão, né? Eu fiquei com muito medo. Eu liguei pra uma amiga minha e falei pra essa minha amiga o que tava acontecendo. E aí, essa minha amiga falou, cara, eu vou aí com o meu marido e a gente vai ver. Mas por que você não ligou pro seu marido? Porque na hora eu comecei a pensar, se isso aqui não for uma brincadeira, ele tem a ver com isso. Porque ele passou a frequentar o porão, ele não ia no porão. E agora eu achei esse recadinho aqui. E eu queria ver se era uma brincadeira ou se realmente estava acontecendo. A minha amiga chegou mais ou menos em uns 15 minutos junto com o marido dela. Eu mostrei, né, o papelzinho e aí a gente decidiu entrar. Eu tinha acesso à chave do porão, porque ele fez, gente, de uma forma muito tranquila. Tipo assim, eu vou deixar a chave aqui, eu não vou fazer nada, nenhum tipo de barulho, eu não vou agir estranho, porque ela não vai desconfiar. Eu peguei a chave no chaveiro mesmo, a chave tava no chaveiro. Abri o porão e a gente entrou. Quando a gente entrou, a gente desceu, tinha uma luzinha acesa, bem lá no fundinho. Um monte de tranqueira pra tudo quanto é lado, que era onde a gente guardava as coisas. E tinha um homem deitado, né, num colchão, nessa luzinha, e ele tava, assim, meio que grogue, sabe? Na hora ele já olhou pra gente, né, respirou, assim, aliviado, obviamente. Eu não tava entendendo nada do que ele tava falando, porque ele falava inglês. E aí o marido da minha amiga começou a traduzir, né, pra mim. A minha amiga falava inglês, eu não falava. A minha amiga foi ficando cada vez assim mais chocada. Quanto mais o cara falava, mais a minha amiga foi ficando chocada. E basicamente ele tinha emprestado um dinheiro pro meu marido, né, um dinheiro alto, há um tempo atrás, pra ele reerguer a empresa. Só que o meu marido não pagou, porque ele não conseguiu reerguer a tal da empresa. E aí, como ele não queria que o homem denunciasse ele ou fosse até a polícia, que ele poderia ser deportado, coisas do tipo, ele simplesmente teve a brilhante ideia de colocar o homem no porão até ele ter o dinheiro pra pagar o homem. Só que o homem ficava o tempo todo dopado, até que ele conseguiu ficar mais ou menos sóbrio, achou esse papel, esse lápis, anotou e jogou debaixo da porta. Mesmo correndo o risco de ser deportado junto com meu marido, eu jamais iria aceitar uma situação dessa. Nós levamos o cara pro hospital. O meu marido descobriu porque a polícia bateu na porta dele, da empresa dele. Ele foi preso. Ele foi deportado. Eu não fui deportada, eu continuei. Me separei dele, obviamente, porque eu tinha me casado com um monstro. E atualmente eu tô morando na casa dessa minha amiga, sigo a minha vida, trabalho, faço as minhas coisas, mas eu realmente nunca mais quero saber dele.
Você acredita que o menino falou que pra começar a namorar comigo eu tinha que assinar um contrato e que eu tinha que aceitar o que estava no contrato? E sabe qual é o pior disso, gente? É que eu queria tanto namorar com esse menino que eu aceitei e eu realmente fui encontrar com ele pra gente analisar os termos desse contrato. E, gente, eu tava me sentindo, tipo assim, a Anastasia Gray, quando o Christian falou, não vem porque a gente vai aqui analisar os contratos. Aí eu esqueci que eu tava fazendo isso com um pobre, né? Não era o Christian, não era o Christian. Esse menino, a gente já tava conversando, gente, já tinha um tempo, e eu era tão apaixonadinha por ele, que eu basicamente esperei a minha vez pra poder namorar com ele, sabe? Foi tipo assim, era um sonho de princesa da Disney. Ah, você tem sonho de passar na faculdade, sonho de ser alguém na vida? O meu sonho era namorar esse macho. Porque o quê? Macho é vida, macho é agro, macho é tudo, macho é macho, né? E aí, quando ele realmente começou a me notar, né? Porque eu ficava atrás dele igual uma safada, né? Igual uma safada. Eu tinha também, gente, os meus 22 anos. Eu não era uma senhora, mas eu também não era, né, muito velha, né? Nem nada do tipo. Então, assim, eu me considero erro de quando eu era nova. Vamos pôr assim, né? E como que esse menino começou a me notar? Eu fui pra uma festa da cidade que ele estaria. E como eu sabia que ele estaria, eu fui na intenção. Ele tava solteiro, tinha terminado o relacionamento dele, eu já sabia que ele ia querer pegar as tchutchuquinhas, né? Aí eu falei, então eu vou ir pronta pro combate, meus amigos. Vou ir, ó, pronta pro negócio. Aí, beleza, me arrumei, fiz maquiagem, paguei isso, paguei aquilo. Não parecia que eu tava em evento, não, parecia que eu tava indo casar. E aí funcionou lá nessa festa, ele me notou, a gente começou a conversar, demos o primeiro beijinho, porque eu tava, tipo assim, completamente atirada, né? E desde aí eu comecei a mandar mensagem pra ele todo santo dia, como se ele fosse meu namorado. Gente, que humilhação. Ele mais me respondia do que conversava comigo. E eu esperando ele me chamar pra date, nada e nada, até que eu resolvi chamar ele pra um date. E aí que o problema começa aí. Comecei a chamar ele pra um date. E lembra que eu falei pra vocês que eu realmente era muito afim dele? Gente, quando eu comecei a falar pra ele, vamos marcar alguma coisa, que não sei o quê. O menino virou na minha cara, na minha face, e falou assim, mas você sabe que quem convida paga, né? Tipo, eu não vou pagar pra poder sair com você se é você que tá me chamando pra poder sair. Eu não tava valendo um date, meus amigos. Eu não tava valendo um date, mas eu precisava sair com o Brad Pitt. Aí eu falei assim, não, Brad, fica tranquilo. Eu vou pagar tudo pela sua beleza, né? Porque, afinal de contas, um macho igual você vale a pena. E assim eu fiz. Eu buscava ele, eu tinha o meu carro, então eu buscava ele pra gente poder sair. Meu carro eu tinha porque meu pai tinha me dado. Pra gente poder sair, entendeu? Eu trabalhava, eu estudava, eu tinha dinheirinho ali. Então eu buscava ele igual mocinho em casa pra gente poder sair, pra gente poder fazer as coisas. E obviamente que pra ele se tornou uma coisa super cômoda, né? Porque você imagina, você ficar indo pra date, restaurante caro e tal, porque era ele que escolhia, eu deixava ele super à vontade. E com isso a gente começou a fazer tudo de namorado, menos a namorar. E ele também não falava nada, gente, sobre liberar a rompimento, não. Tipo assim, vamos pra uma casinha, não. Ele não falava nada. Acho que é porque ele tinha outras pra poder, né, furanfar. Então eu era basicamente só pra pagar o date. Só pra levar ele pra poder rolezar quando ele não tava fazendo nada, né? A verdade era essa. E aí eu comecei a sair com ele várias vezes. Foram passando assim mais ou menos uns 2 meses. Ele nunca pagou um date, ele nunca fez nada. Aí a gente começou a conversar sobre namoro. Eu perguntei pra ele se ele tava querendo alguma coisa séria e tudo mais e tal. Perguntei se ele queria marcar uma casinha, porque já tinha, tipo, 2 meses que a gente tava saindo e a gente não foi ainda. E ele falou que sim, que ele queria marcar uma casinha e tal, a gente foi. E aí eu paguei, claro, a gente passou uma noite incrível, nós namoramos muito, sabe? Foi, tipo, tudo muito bom. O menino, ele simplesmente, gente, representou lá na furefação. E aí eu saí mais apaixonada que não sei o que, falando, gente, de casamento já. Eu queria casar com esse candengo, né? E aí eu fui pra casa, a gente começou a conversar mais sobre relacionamento, não sei o que, passou mais ou menos uma semana depois que a gente tinha furefado. Ele falou pra mim, finalmente me mandou uma mensagem, que ele toparia, sim, um relacionamento comigo, desde que eu assinasse um contrato, né, porque ele não queria mais estresse, e que nesse contrato eu teria que aceitar, né, fazer o que ele tava pedindo e tudo mais. E aí eu falei assim, caramba, mas você quer o quê? Registrar isso, tipo, cartório? Ele, não, só quero que você assine, a gente conversa sobre tal, vê se tá tudo certo pra você, e assim a gente começa a namorar. E aí eu falei, não, tudo bem então, vamos fazer assim. Pode ser então, pô. Quem sabe? Aí eu me senti, amor, a Anastasia Gray. Ele falou, então vamos marcar, você vem aqui em casa, que ele morava sozinho. Você vem aqui em casa e aí a gente analisa esse contrato junto e vê se fica bom pra você e pra mim. E eu super topei.
Vocês acham que eu achei isso um absurdo? Não, amigas. Eu tava emocionadíssima porque ele queria namorar comigo. Então eu me arrumei linda e bela e no dia seguinte eu fui lá pra poder analisar os termos do contrato. E, gente, o contrato tinha um critério. E quando eu falar pra vocês o critério... Eu arrumei linda e bela, toda emocionada, porque eu ia finalmente começar a namorar com o Brad Pitt, vulgo amor da minha vida, porque aquele macho valia a pena, não é mesmo? Afinal de contas, eu estava quase que desesperada, né? Cheguei lá na casa dele, pedi um Uber, porque obviamente que ele não foi pra poder me buscar. E o meu carro estava na oficina, e eu tinha falado pra ele que o meu carro tava na oficina, inocentemente achando que ele iria falar, não, tipo, já que você tá sem carro, então eu vou ir te buscar, não sei o quê. Não, queridos, não. Ele tinha um carro dele, sim. A gente ia poder ir, eu buscava ele, mesmo ele tendo um carro dele. Ele não queria gastar nem a gasolina dele pra poder me ver, mas eu achava isso, tipo assim, oh meu Deus, incrível, ele merece isso. E assim, eu fiz. Fui pra casa dele, linda e bela, né? Quando eu cheguei lá, eu entrei. E ali, ele foi direto ao ponto, falando que ele não queria enrolação. Afinal de contas, se eu não quisesse aceitar, a gente não podia perder muito, não precisava perder muito tempo. Gente, ele tava, tipo assim, quase que desfazendo de mim, sabe? E eu tava, meu Deus, que oportunidade incrível. Quem vê pensa que eu tava arrumando um emprego dos meus sonhos, mas não, eu já tava analisando um contrato pra poder ficar com o macho. A gente sentou na cadeira e ali ele começou a falar umas coisas que ele não gostava, assim, básicas. Eu não gosto eu não gosto de ser cobrado, eu não gosto de ficar dando satisfação, eu não gosto de ficar isso. Aí a minha vontade era falar, você quer namorar pra quê? Mas eu era compreensiva, seria um relacionamento saudável. E eu falei, não, tudo bem, vai ser um relacionamento saudável, a gente não precisa de nada disso, que não sei o que e tal. E aí ele falou que tudo bem, então. Ele puxou lá o papel dele e realmente, gente, era um contratinho que ele tinha pegado ali na internet, não era nada tipo assim, ah, meu Deus, oficial. E eu comecei a ler tal, e aí, beleza, não podia trair, era o que tava escrito lá, né? Eu não podia trair ele. Não falava nada sobre ele me trair, mas estava escrito que eu não podia trair ele. E aí eu imaginei que era tipo assim, como o contrato é pra mim assinar, né? Pra eu assinar, ele não botou nada sobre ele, mas tudo bem. Era só, tipo, uma segurança de mim pra ele, no caso, né? E aí, o critério maior que tava lá é que eu teria que liberar o butico pra ele todas as vezes que ele quisesse. Sem reclamar, sem falar nada. Só que assim, gente, eu nunca tinha liberado meu butico. Na hora que eu li, eu achei aquilo ali um absurdo tão grande. Como se toda a situação já não tivesse sendo um absurdo. Mas eu achei aquilo ali um absurdo tão grande que eu fiquei, caramba, mas não é assim que as coisas funcionam e tudo mais e tal. E ele começou a meio que negociar, falando que se tivesse... ele podia entender, mas fora isso, ele ia querer todas as vezes que ele pedisse, porque ele tinha muita vontade disso, e que o término dele com a última namorada dele foi por isso, porque ele queria muito no Tubinhos e ela não queria. Então eles viviam brigando por causa disso, e aí eles terminaram. Ou seja, as brigas do relacionamento dele era por causa do Tubinhos. Na hora, gente, aquilo me deu um baque tão grande, tão grande, tão grande, que eu entendi por que ele não fazia nem questão de furenfar comigo. Porque ele não tava afim da minha rompimento, ele só queria o Tubinhas. E aí eu, na hora, olhando pra cara dele assim, comecei a me questionar se eu realmente queria ter um relacionamento onde as brigas iam ser por conta do Tubinhas. E aí eu falei pra ele que eu realmente não queria, né, aceitar esse tipo de cláusula, que eu queria ter a liberdade do meu próprio corpo de falar quando eu quero e quando eu não quero, sem ter que negociar esse tipo de coisa, que eu achava aquilo ofensivo. E ele falou que pra ele, então, não dava e que era pra eu poder ir embora. Eu fui embora, né? Eu bloqueei esse menino, eu fiquei triste por um tempo, mas comecei a fazer terapia e hoje eu tô superada e ele tá namorando uma menina que com certeza deve liberar o butico pra ele todo dia. Meu pai faleceu e o que aconteceu no velório dele fez com que a gente nem ficasse triste. Não tinha nem como ficar triste com aquele fuzuê que tava acontecendo. Quando eu estava com 17 anos, o meu pai faleceu. Juro pra vocês que foi a pior sensação da minha vida. Só que eu não pensei que o barraco ainda tava por vir no velório do meu pai. Eu tinha acabado de chegar da escola, a minha mãe estava sentada na cozinha, chorando muito. Você via que ela não tinha nem força para levantar. E eu comecei a perguntar, mãe, o que foi? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E ela falou que o meu tio tinha acabado de levar o meu pai pro hospital, porque ele estava tendo um AVC. Meu pai, ele era um pouco mais velho que a minha mãe, sabe? Então, assim, ele já era um pouco, assim, de idade, mais ou menos. E parece que a minha mãe não teve nem força pra poder levantar e ir pro hospital. Então ela simplesmente sentou ali e começou a chorar. Eu era filha única, a nossa família era muito grande, sabe? E minha mãe, o meu pai foi o primeiro homem dela, ele foi o primeiro namorado, foi o primeiro tudo.
Na hora eu fiquei sem reação, eu fiquei sem saber o que fazer, eu fiquei assim, em choque, eu não sabia o que perguntar, eu não sabia se tava bem, se não tava, o que eu fazer. Eu sentei do lado da minha mãe e comecei a apoiar ela, falei, vamos pedir um táxi, vamos pra lá. Quando ela começou a se acalmar, foi isso que a gente fez. Pegamos um táxi e fomos pro hospital. Eu era filha única, né? Então a minha mãe basicamente só tinha o meu apoio. Quando nós chegamos no hospital, o meu tio tava chorando muito, a minha avó já tava lá, já tava quase que todo mundo lá. E aí a gente recebeu a notícia que, infelizmente, o meu pai ele não tinha resistido. E aí foi aquele choro, eu fiquei em choque, eu não conseguia chorar, eu conseguia só olhar em volta sem saber o que tava acontecendo, sem saber muito bem o que fazer. Então eu meio que comecei a tomar a frente de tudo, junto com uma tia minha, sabe? E comecei a tentar resolver as coisas. Eu tinha 3 tias, comecei a tentar resolver as coisas pra eu poder ajudar. Já que eu tava em choque, tava todo mundo chorando, eu não sabia o que fazer. E a gente começou a resolver as coisas do velório. O corpo do meu pai foi liberado e o velório aconteceria na casa da minha avó. No dia seguinte a gente se arrumou e fomos pro velório do meu pai. Daqui a pouco, tava acontecendo o velório. Simplesmente do nada, gente, juro pra vocês, do nada, entra uma menina que ela devia ter entre 16 e 17 anos. Se ela não fosse mais nova do que eu, ela tinha a minha idade. Com uma barriga de grávida enorme. E isso não era o pior. Eu já tava estranhando algumas atitudes, porque eu tava sendo a pessoa mais racional ali. A minha mãe, ela tava extremamente abalada, né? A minha tia tava me ajudando a resolver as coisas do velório, caixão e pipipipopopó. E eu tinha uma outra tia que ela tava tão abalada quanto a minha mãe. Só que ela não tinha essa proximidade com meu pai, sabe? Ela não tinha esse apego com o meu pai. Então eu tava achando um pouco estranho. Mas eu entendi que ela tava abalada e, mesmo assim, desconfiando, acabei deixando pra lá. E aí tava acontecendo o velório do meu pai, quando do nada entra uma novinha, que tinha mais ou menos a minha idade, ou mais nova do que eu, com uma barriga enorme. Ela foi com a barriga bem de fora pra mostrar que ela estava grávida. E ela cagou e andou pra todo mundo. O caixão do meu pai tava ali, minha mãe tava sentada num banquinho do lado, sabe quando você fica ali apoiando? Ela simplesmente chegou, tirou a mão da minha mãe, que a minha mãe tava assim apoiada, tirou a mão da minha mãe e começou a chorar em cima do caixão. Ai, eu não acredito que você me deixou, os nossos momentos, que não sei o que eu vou fazer, como eu vou dizer pro nosso filho que o pai dele se foi. Gente, ela tava cagando e andando pra família, pra minha mãe, pra mim, pros meus avós, pros meus tios. Não tava nem aí. Todo mundo ficou aquele silêncio, sabe? Aquele clima, porque todo mundo sabia que meu pai era casado com a minha mãe. A Jurandira começou a chorar desesperada, que eu vou morrer, que não sei o que, e toda aquela situação. E aí a minha mãe reagiu, né? Que a minha mãe falou, como assim? Eu sou corna? A minha mãe, ela era completamente obcecada pelo meu pai. E ela não aceitava a traição. Então, na hora que ela começou a escutar ele, ela falou, como assim? Do que você tá falando? Respeita meu marido. Você, que brincadeira é essa? Que não sei o quê. E aí ela começou a mostrar a barriga pra minha mãe, falando que a minha mãe era uma corna, que ela estava grávida, que ela, o filho era do meu pai e que ela entraria na justiça pra poder ver o que ela poderia conseguir, que isso era um absurdo, que como que ele faleceu assim e tal. E a minha mãe começou a meio que ir pra cima dela e começaram a separar. E com isso, notoriamente, a gente estava descobrindo que meu pai tinha uma amante e que essa amante era uma novinha. Eis que a menina começa a fazer ali todo um fuzuê, um escândalo. E aí a minha tia, que estava extremamente abalada, começou a se ofender. E ela ficou extremamente nervosa e começou a vir pra cima da menina também. Como assim? Olha o que você tá fazendo com a irmã. Minha tia, irmã da minha mãe. Olha o que você tá fazendo com a minha irmã, que não sei o que, que o marido dela morreu, que não sei o que, com um absurdo. Só que ela tava extremamente raivosa. E aí, minha filha novinha virou e falou na frente de todo mundo, você tá falando do quê? Se você é amante dele que nem eu. Porque eu sou amante dele, mas eu não sou irmã da esposa dele, não. Você é amante dele, tá achando que eu não vi as suas fotos sem veste no telefone dele? Tá achando que eu não vi a conversa de vocês dois? Gente, na hora ela regalou o olho assim, falando, isso é mentira, eu não sei do que você tá falando. E aí minha mãe já olhou pra cara dela e falou assim, isso é verdade? Você tava ficando com meu marido? Aí minha avó lá atrás começou a desmaiar. Aí começou a começar aquele fuzuê. Tipo assim, todo mundo... O velório virou quase que uma atração. Eu, assim, em choque. Eu não sabia o que falar. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. A novinha começou a bater palma. Pega o telefone dele. Então a gente vai ver. Pegaram o telefone do meu pai. A minha mãe desbloqueou com o rosto do meu pai que tava no cartão. Pra vocês terem uma noção. Tirou a senha do telefone e começou a olhar. E ali a minha mãe descobriu que a novinha era amante dele e meu pai ia ser pai. Por isso que ele teve um AVC de tão nervoso que ele estava passando. E a minha tia também era amante dele e estava cobrando dele porque tinha descoberto que ele tinha a amante novinha. E a minha mãe, no fim dessa história toda, era chifrudona. A minha mãe deu na novinha, mas bateu só na cara pra não machucar o bebê. E na minha tia, ela regaçou. Depois disso, a minha mãe simplesmente virou as costas e foi embora. Meu pai foi enterrado, né? A minha mãe ficou triste durante muito tempo, mas mais pelo chifre e pelo falecimento dele. O tempo foi passando e hoje em dia, se a minha mãe fala 2 palavras que envolvam meu pai, é muito.
Eu fui sair com o boy e quando eu cheguei lá, ele me abraçou e começou a chorar. Eu nunca tinha visto aquele macho na minha vida e eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Porque aquele homem chorava de soluçar. Estava eu ali nas redes sociais da vida, quando do nada apareceu um vídeo de um cara que eu nunca tinha visto na minha vida, curtiu o vídeo dele. Ele meio que tentava ser blogueiro e a gente começou a conversar e tal, e ele me chamou pra sair alguns dias depois. Ele falou que tava super tranquilo, que tinha terminado o relacionamento dele tinha mais ou menos 1 ano, né, que ele não tinha nenhum tipo de problema, que ele tava bem, que ele tava querendo seguir a vida dele e tal. E eu falei, tranquilo, também já tinha terminado meu relacionamento até mais recente, 6 meses, só que eu não tava querendo nem ver a cara daquele Jurandir, que ele tinha me traído e todas aquelas histórias. Marquei um encontro com o Jurandir, ele não morava muito longe de mim, ele morava alguns bairros depois do meu, e ele falou, olha, eu vou no seu bairro porque o seu bairro fica mais próximo do shopping, né? Então a gente vai lá, a gente vai no cinema, dá um rolezinho, não sei o que, e eu falei, tudo bem. A gente marcou na praça de alimentação. Gente, no meio do shopping, sabe? Zona Norte, shopping lotado, galera tudo ali, tranquilo. Me arrumei linda e bela. Ele perguntou se eu queria que ele fosse me buscar. Eu falei que não, que o shopping era realmente perto da minha casa, que a gente se encontrava lá. Devia ter deixado. Devia ter deixado, que aí eu passaria vergonha no carro. Não passaria vergonha que eu passei na praça de alimentação do shopping. Linda e bela, cheguei lá no shopping, sentei e mandei mensagem pra ele. Gente, eu nunca tinha visto ele na minha vida. Eu tinha medo dos meus órgãos, porque eu marquei numa praça de alimentação, então na minha cabeça tava tipo assim, tudo supimpa, né? Eu marquei lá no local assim com ele, e aí ele chegou, eu vi ele vindo, assim, eu tava sentada, eu vi ele vindo caminhando. Quando eu vi ele vindo caminhando, eu levantei pra poder recebê-lo, cumprimentá-lo, dar e um abracinho, e assim eu fiz. Ele chegou perto de mim, todo sorridente, gente, ele tava rindo. Eu fui, oi, querido, e dei um abracinho até um pouco íntimo nele. Gente, esse menino, simplesmente, quando eu dei o abraço, que eu fui voltar, ele não quis me soltar. Ele começou a chorar. Mas ele começou a chorar de lágrimas, de escorrendo, assim, e chorando, e me abraçando, e chorando, e chorando. O que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus, gente? Eu tava nessa situação, um menino agarrado em mim, me abraçando, eu tentando tirar ele, e ele chorando de lágrimas. E aí as pessoas começaram a olhar, porque ele não chorava em silêncio, não. Ele chorava fazendo escândalo. Gente, sabe quando você cai, quando a criança, você rala o joelho, que você abre o berreiro? Porque é a primeira vez que tu tá sentindo uma dor tão grande. Gente, ele tava chorando assim. Como tava chorando aquele menino? Eu comecei a olhar assim, sabe, sem graça pras pessoas. E aí eu fui puxando ele, falando, calma, calma, calma. É emoção de ver minha beleza? O que tá acontecendo? Senta aqui, vamos conversar. E aí botei o menino com custo, tirei ele de mim, botei ele sentado. Quando ele sentou, ele pegou na minha mão, ele e chorando, e ele não falava. E não falava, e eu tô, meu amigo, pelo amor de Deus, dá andamento na situação, deixa meu cavalo andar, o que tá acontecendo? Eu comecei a ficar preocupada, e ele não chorava baixo. Então tava todo mundo olhando, e eu falando, pelo amor de Jesus, para, cala a boca, infeliz. Eu comecei a perder a minha paciência. E toda aquela situação acontecendo, o menino não falava, eu pedia pra ele me falar o que tava acontecendo, e ele, eu falei, peraí que eu vou pegar uma água. Tinha um quiosquezinho do McDonald's, levantei, fui lá, peguei uma água, dei uma água pra ele, eu falei, fica calmo, o que tá acontecendo, não sei o que. Só que ali, gente, já tinha desandado o meu encontro, ele era gatíssimo, ele era super interessante, tinha um papo bom, eu sabia que tinha que ter um defeito. Aí me vira o Jurandir, depois de muito tempo dele acalmando, eu ali tentando fazer ele ficar calmo, ele virou e falou assim, você tá usando o mesmo perfume que a minha ex usa. Ah, meus amigos, ali eu fiquei fadigada do coração. Aí eu olhava pra cara dele assim, eu não acredito. Ele, você tá usando Lily, não é? Da Boticário. Eu falei, meu amigo, eu e quase que o mundo inteiro usa Lily. O tradicional, amarelinho. Eu e todo mundo. Não, mas porque eu só tinha sentido o cheiro nela. Eu falei, quanta namorada tu teve, meu amigo? Porque tu pegou quantas mulheres na tua vida? Porque a maioria usa Lily. Eu e todo mundo. Você tinha que estar acostumado com esse cheiro aqui, que esse cheiro é quase que um cheiro universal das mulheres. Se não usar o perfume, usa pelo menos o hidratante. Todo mundo usa. Esse cheiro maravilhoso, cheiro gostoso, todo mundo usa. E aí ele falando que não, que ele só tinha tido essa namorada e que ela usava esse perfume e que foi um choque muito grande pra ele, porque ele não vê ela humano. Então quando ele sentiu esse cheiro, voltou tudo e ele começou a chorar. Eu falei, mas você não falou pra mim que tava tranquilo? Você não falou pra mim que tava bem? Que queria seguir com a tua vida? Não, mas eu não sei o quê. E o menino começou a chorar. Aí ele simplesmente levantou e saiu. Foi embora. E é isso, gente. Ele foi embora. Eu com meu perfume Lily, passei até na Boticário, comprei outro. Porque eu fiquei com tanta raiva que eu comprei outro. Dei uma voltinha no shopping pra não me sentir tão humilhada assim, que eu tava até meio xoxada. Fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu tava bloqueada de tudo. Tudo isso porque eu usava o Lily. Isso porque ele tinha superado, tá?
Fui pra casa do meu namorado enquanto ele ainda estava no trabalho e quando eu cheguei tinha uma pasta em cima da cama. E quando eu abri a pasta, e sabe qual foi o pior? Foi o que ele me falou. A justificativa do Jurandir. Porque o pior não é quando você descobre o M. É a justificativa da M que o macho tenta colocar na tua cabeça. Eu namorava esse Jurandir já tinha 4 anos. 4 anos. Ele tava pra me pedir em casamento, segundo ele. Que ele ficava, vou te pedir em casamento, hein? Vou te pedir em casamento. Eu pintava a unha de branca toda semana e não rolava. Tava me enrolando, me metendo migué. E eu, com os meus 29 anos, na cara, caindo em migué de macho de 35 anos. Mas até aí tava tudo ótimo, nosso relacionamento tava bom, a gente tava bem, tava tudo certo. Eu morava na minha casa e ele morava na casa dele. Só que a gente era aquele casal safado que sempre um ia pra casa do outro, mas não juntava as trouxas pra ir morar junto, porque eu tava esperando ele me pedir em casamento. Tranquilo, chegou num findes, sexta-feira, né, eu tava saindo da faculdade, era a minha segunda faculdade, eu era uma mulher estudada, eu era uma mulher por direito, trabalhava, ganhava bem, ele também trabalhava, ele também ganhava bem, a gente tinha tudo pra casar, só não casava. Aí eu falei pra ele assim, Lovres, eu vou sair um pouco mais cedo da faculdade, porque geralmente quando eu saía da faculdade, ele já tava em casa. Posso ir pra sua casa direto? E ele, claro, amor, você tem a chave, vai lá pra casa, me espera lá, gente, não faz comida não, que a gente vai pedir um lanchinho, não sei o que, me engambelou, me iludiu, e eu fui feliz e saltitante, parecendo uma cabrita pra casa. Normalmente, deixei o meu carro lá na minha vaga, eu tinha uma vaguinha, cheguei, entrei e fui fazer minhas coisas e tal. Eu adiantei algumas coisinhas da faculdade, faltava mais ou menos umas 3 horinhas pra ele poder chegar, tomei um banho. Só que aí quando eu tomei o banho, no quarto dele tem um banheiro. Eu fui tomar um banho no banheiro da casa, que tava mais prático, eu já tava cansada. Tomei um banho e aí fui pro quarto dele pra poder trocar de roupa. Minhas roupas estavam lá no armário dele, a gente só no casava. Mas enfim, quando eu cheguei no quarto, tinha uma pasta em cima da cama. Uma pasta preta e grossa. Aí eu falei, que é isso aqui? Que eu nunca tinha visto aquela pasta. Eu conhecia todo o equipamento de trabalho dele, nunca vi aquela pasta. Fiquei curiosa, o bichinho da curiosidade me mordeu. E aí eu fui abrir a pasta pra poder ver pra quê, meus amigos? Pra quê? Curte, comenta, pasta depois da blogueira. Quando eu abri a pasta, meus queridos amigos, pimpões, irmãos e irmãs, tinha fotos e fotos e fotos e fotos e mais fotos de amigas minhas, da minha irmã, de pessoas que eu conhecia, de ex dele, foto de meninas aleatórias que eu não sabia quem era, foto de meninas famosas, foto com vestas, fotos sem vestas, fotos de biquíni, fotos em pose sensuellen, foto assim, assada, de todos, tinha pra todos os gostos, loira, morena, ruiva, crespa, cacheada, todos os tipos que você possa imaginar, tinha ali todas as minhas amigas, as amigas dele, que ele tinha amiga, tinha tudo, era um rodízio de mulher. Eu fiquei olhando aquilo ali embasbacada, chocada, sem reação, Gente, a minha pressão baixou na hora. Eu falei, gente, o que é isso daqui? Era com certeza um monte de foto. O que ele fazia? Ele sabia que eu mexia no telefone dele, então ele não ia deixar no telefone. Ele revelava. Gente, imagina esse homem levando essas fotos pra revelar, mas provavelmente ele revelava no escritório dele. Ele revelava e botava na pastinha. Gente, eu fiquei tão chocada que do jeito que eu tava, eu sentei e esperei. Eu fiquei chocada, olhei todas as fotos com calma, paciência, não falei nada, esperei. Esperei mais ou menos umas 2 horas até ele chegar. Quando ele chegou, eu tava sentada na cama com a pasta. Que ele me viu, primeiro ele deu uma bambeada e aí ele tratou como se aquilo ali fosse a coisa mais normal do mundo. Ele, amor, você achou minha pasta? E eu olhando pra cara dele, seriamente assim, ó. Vai meter dessa mesmo? Vai fingir que tá tudo bem? Eu falei, achei. Eu quero uma explicação plausível pra isso daqui, porque você tem 2 minutos pra me explicar que é pra não quebrar a tua cara e ir embora. E aí ele falou pra mim, como assim? Você tá invadindo a minha privacidade. Eu esqueci em cima da cama e você olhou e você tá me criticando? Eu falei, você sabe que tem minha irmã aqui, né? Foto da minha irmã de biquíni, foto das minhas amigas de biquíni. Todas as fotos mais sensuais das minhas amigas tá aqui, você sabe, né? Aí ele virou e falou, sim, isso é normal. É normal na tua casa, irmã? Na minha casa não é. Aqui, amor. E, ó, um divórcio nem tão misterioso que eu ia botar ele pra fora de... Olha, não gosto nem de pensar. Ele falou pra mim que era normal e que isso era coisa de homem e que era pros momentos íntimos dele, sozinhos. Que ele passava a semana toda sozinho e que ele não gostava de assistir conteúdos adultos, ele gostava de fazer daquela forma. Que a única diferença é que às vezes eram algumas pessoas conhecidas. Minha irmã, minhas amigas, as ex dele. Ou seja, aquelas fotos ali era por 5 contra ele mesmo, meus amigos. Vocês entenderam? Gente, na hora que ele me falou isso com toda a naturalidade do mundo, tirando o blazer.
como se aquele ali fosse uma discussão de uma sexta-feira à noite e não fosse dar em nada. Eu peguei a pasta e sentei na cabeça daquele homem, gente, que ele ficou até às 11. Eu comecei a discutir com ele, a gente brigou, e eu discutindo e ele só achando o certo. Peguei todas as minhas coisas, eu fui discutindo e pegando as minhas coisas, ele falando, calma, vamos conversar, você tá exagerando, tá fazendo tempestade em copinho de água. Copinho de água? Eu tô fazendo tempestade em tampinha de xarope, meu amigo, você tá desequilibrado. Fui embora. E aí, depois de alguns dias, ele falou, amor, eu vi que eu errei realmente, não devia ter tratado com naturalidade, me perdoa. Eu quero voltar com você, eu te amo. Eu voltei? Claro que não. Não aceitei voltar, terminei e imagino o tanto de chifre que eu não devo ter levado, só que não descobri. Fui eu no mercado, o senhor Rogério, dono do mercado, perguntou pra mim se a minha esposa não estava precisando nada do mercado, não, porque ele também estava disponível. Tipo, ele chegou e falou assim, oi Raimundo, tudo bom? Então, a sua esposa não tá precisando nada do mercado, não, porque eu também tô disponível. Aí eu olhei pra cara dele assim e falei, como assim? Minha esposa tá precisando de alguma coisa do mercado e o senhor também tá disponível. Aí ele virou na minha face, nessa minha face de Cornélio aqui e falou assim, ele riu. Pergunta pra sua esposa. Eu falei, eu vou perguntar pra minha esposa. A minha vontade era voar no seu Rogério, mas seu Rogério já era um senhor, né? Já era um senhor de idade, a gente morava numa cidade pequena, e vocês sabem como cidade pequena o povo gosta de falar, então eu não ia bater o seu Rogério do mercado, que ia virar aquele caos. Eu sou casado há 7 anos, moro numa cidade pequena, só que a minha esposa, eu conheci ela através desses sites de relacionamento, né? Tava solteirinho na pista, queria conhecer uma pessoa, acabei gostando dela, foi meu sobrinho que me inscreveu nesse negócio, eu nem sabia usar direito, e aí eu comecei a conversar com essa menina, gostei muito dela, ela morava em outra cidade, fui pra outra cidade, conheci ela, conheci a família dela, fiz tudo certinho. E eu gastei foi um dinheiro, tá? Pra poder conhecer ela, porque a gente ficou mais ou menos uns 6 meses namorando à distância. Então eu sempre ia pra casa dela. Até que eu resolvi acabar com essa situação de namorinho à distância, até porque eu não tinha mais idade pra isso, só que ela era ninfetinha, né? Eu tava com os meus 30 anos, minha esposa tinha, tipo, o quê? 22? E aí eu fui fazer o quê? Velho, gaiato, em vez de procurar uma mulher da minha idade, quis pegar uma ninfetinha. Eu jurei que ia dar certo. Aí, tranquilo, me casei com ela, trouxe ela pra minha casa. Minha esposa não trabalhava. Minha esposa só ficava em casa cuidando das coisas de casa. E eu cuidava, basicamente, do sustento, né? Eu trabalhava fora, dava tudo do bom e do melhor. Eu ganhava bem, graças a Deus. Trabalhava numa empresa há muito tempo, ganhava muito bem. E aí, o senhor Rogério lá no mercado chega e fala isso pra mim. Mas eu não vou chegar em casa e vou perguntar pra minha esposa o que tá acontecendo. Só que o bom é que eu nem precisei perguntar. Quando eu cheguei em casa, eu já vi. Fui eu, Cornélio, pra casa com aquilo na cabeça, né? Falando, caramba, do nada o seu Rogério falou que perguntou se a minha esposa não queria algo no mercado, que ele também estaria disponível. O que ele tava querendo dizer com isso? Fui encucado com aquilo na cabeça, doido pra poder chegar em casa, pra poder perguntar pra minha esposa. Só que eu ia chegar mais cedo, porque eu falei pra ela que depois do trabalho eu ia passar na casa da minha mãe. Só que eu passei no mercado pra minha mãe. E quando o seu Rogério meteu dessa, eu já fiquei meio encucado, deixei as compras da minha mãe no carro, falei, vou passar na minha casa e depois eu e minha esposa a gente vai lá pra casa da minha mãe. Porque eu queria, eu fiquei, sabe quando você conta pro corno que ele é corno e ele não acredita e ele fica assim, como, na verdade você conta e o corno finge que não entendeu? Foi tipo isso aí que eu me senti. Aí eu fiquei, aquilo foi direto pra casa. E aí qual é o grande erro do corno? É chegar em casa mais cedo e não avisar. É chegar em casa um horário que ele não tá acostumado a chegar. Quando eu cheguei na porta da minha casa, tinha uma bicicleta lá. Uma bicicleta que eu nunca vi na minha vida. Só que nós não tínhamos bicicleta. Minha esposa não andava de bicicleta e nem eu. Acho que eu fiquei uns 5 minutos na porta de casa olhando pra aquilo com aquela cabeça assim, entro ou não entro? Só que eu falei, não, eu não vou deixar o chifre me intimidar. Eu vou entrar pra eu poder ver o que tá acontecendo. Quando eu entrei em casa, a minha esposa estava sentada no sofá, aos beijos, com um garoto que era quem? Marcinho, filho do seu Antônio da Marcearia, que tinha mais ou menos uns 18 anos, ou seja, um ninfetinho também, um mucilão. E aí eu já entrei perguntando, Micaela, o que é isso? O corno chegou, né? O que tá acontecendo? A cara de susto dela foi impagável, porque ela não contava que o tufão ia chegar mais cedo. Ela ficou olhando pra minha cara e falou, amor, eu posso te explicar, ele veio aqui da marcenaria entregar umas coisinhas, marcenaria, entregar umas coisinhas, e a gente começou a conversar, ofereci um copo de água pra ele, não tinha copo de água, não tava com copo de água na mão. Ele acabou confundindo as coisas, me beijando, tirei o moleque de cima do meu sofá, e aí eu perguntei o que ele tava pensando, ele sabe
sabia que ela era casada comigo. E o menino ficou tão assustado que ele começou a chorar, sabe? Porque ele viu que ele ia levar uns tapas. Começou a chorar, falou assim, não tenho nada a ver com isso. Foi meu pai que mandou eu vir aqui e falou que ela tava disponível pra mim, que não sei o que, você vai perguntar pra ele que eu não tenho nada a ver com isso. Aí já era o segundo homem que tava falando da disponibilidade da minha esposa. E aí eu, Micaela, que história é essa? Ela negando, falando que não sabia o que tava acontecendo. Eu falei, eu vou te levar lá no seu pai e a gente vai perguntar pra ele. Minha esposa não vai. Eu falei, eu vou. Cheguei lá no seu Antônio da marcenaria e falei assim, vem cá, seu Antônio, peguei seu filho, fui grudado com o moleque, peguei esse moleque aqui beijando na boca da minha esposa e ele falou que era pra eu vir perguntar pro senhor o que tava acontecendo. E minha esposa vindo atrás. E ele falou, olha, todo mundo da cidade sabe, na minha cara, ele falou que na minha lata, ele foi curto e grosso, não teve nem rodeio. Todo mundo aqui da cidade sabe que a sua esposa faz favores pra todo mundo em troca de alguma coisa. Em troca de produto, em troca de bolo, em troca de mercado, em troca disso, em troca daquilo. Ela, ó, com a cidade toda, você é mais corno, achei que você sabia, mais corno que os cornos dos cornos. Eu não tô entendendo. Ela veio aqui, se ofereceu pra poder levar algumas coisas, eu falei que não queria, mas que o meu filho de 18 anos, que era um ninfetinho, estava disponível. Então ele foi lá, levou tudo que ela pediu e em troca... Aí eu trabalhava igual um corno pra dar tudo pra ela e ela tava furafando com outros homens em troca de favor. Ela começou a chorar, negando e tudo mais. E aí o seu Antônio falou que eu podia perguntar pra cidade toda e tal. Perguntei pra algumas pessoas, foi confirmado. No fim eu me separei e foi assim que eu descobri que eu era chifrudo. Eu larguei o meu casamento pra ficar com o meu personal e ele assumiu outra. Pois é, amigas, como ninguém escapa, eu acabei confiando demais nessa pessoa e deu no que deu. Eu sou personal e alguns anos atrás eu comecei a trabalhar numa academia e nessa academia eu conheci o meu marido que também é personal. Eu namorei com ele por 6 meses e logo em seguida nós já fomos morar juntos. E assim, a nossa relação sempre foi uma relação muito boa, principalmente pelo fato de que a gente pensava muito igual. Eu nunca tive vontade de ter filhos, ele também não. Eu sempre gostei de sair bastante, curtir, viajar, ele também. Até que o tempo foi passando e do nada, eu e ele nós começamos a nos desentender. A gente brigava muito à toa. Foi então que eu decidi trocar de trabalho e eu comecei a trabalhar numa outra academia. E nessa nova academia, nesse meu novo trabalho, eu conheci uma outra pessoa que também é personal. De início, era realmente só amizade com essa pessoa, até que um certo dia essa pessoa me deu uma carona e eu acabei ficando com ele. E de uma amizade acabou virando um caso, um relacionamento. E desde então nós começamos a sair com frequência, eu comecei a gostar dele e ele dizia também estar gostando muito de mim. Tanto que chegou num ponto que eu já nem tentava esconder mais, a fofoca acabou se espalhando, quase todo mundo sabia que eu saía com ele, que eu ficava com ele. Até que um dia, essa fofoca chegou no ouvido do meu marido e eu não neguei. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, até que um certo dia essa fofoca chegou no ouvido do meu marido e eu não neguei. Eu acabei confessando tudo, contei pra ele toda a verdade e aproveitei ali o momento pra poder terminar com ele. Arrumei todas as minhas coisas e fui embora de casa. Eu não queria nada, eu só queria ir embora e poder viver a minha vida. Ok, fui embora pra casa dos meus pais e nesse momento eu mandei uma mensagem pro meu amante, avisando pra ele tudo o que tinha acontecido, que o meu marido já estava sabendo de tudo e que eu havia separado. E ali eu pedi pra que ele me buscasse de noite pra gente sair, porque eu precisava muito distrair a minha mente. Só que ele não me respondeu, foi 2 pontinhos e ele não respondeu. Mandei várias outras mensagens e nada dele responder. Foi então que eu comecei a ligar pra ele, até que ele recusou a minha ligação e me enviou uma mensagem dizendo assim: Oi, fulana, então, eu gostei muito do nosso lance, mas eu queria muito pedir pra que você não me mandasse mais mensagem, porque eu estou namorando. Na hora, eu fiquei em choque, respondi pra ele: Quê? Tá maluco? Tá de brincadeira comigo? E depois disso, ele simplesmente me bloqueou. Foi então que eu corri pro Insta pra ver se realmente era verdade. E chegando lá, eu me deparei com a foto dele, com a nova namorada dele, que inclusive era uma aluna dele. Resumindo, eu virei motivo de piada em todo o meu trabalho, tanto que eu tive que sair, dar um tempo do meu trabalho, porque eu não aguentava ir trabalhar e ficar ouvindo piadinhas, porque por onde eu passava era piada por todos os lados. E pra piorar a situação, dias depois, o meu ex-marido também assumiu o namoro com uma outra pessoa, com uma aluna dele também. Então, assim, homem é tudo igual, porque provavelmente o meu ex-marido também já estava com essa pessoa estando comigo. Então, eu virei piada dos 2 lados, do lado do meu ex e do lado dessa pessoa com quem eu estava saindo. É aquilo, né? Vivendo e aprendendo. Eu confesso que eu tô bem traumatizada com o relacionamento por tudo que eu passei com os 2. Mas eu ainda acredito que é possível, sim, encontrar alguém que a gente ame e que eu possa um dia ser amada.
Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que enviou pra mim lá no app Vizinho. Por enquanto, o meu app Vizinho oficial ainda está suspenso, então eu estou recebendo as histórias pelo e-mail que eu vou deixar aqui e pelo meu Insta secundário também. Se você quiser, pode me acompanhar lá. Tchau! A minha irmã mais nova, ela se casou recentemente, e o que era pra ser um dia inesquecível por algo bom, se tornou um dia sim inesquecível, mas não do jeito que a gente queria. Uma das madrinhas da minha irmã e amiga também da minha irmã falou que se caso ela conseguisse pegar o buquê de flores no casamento, que ela iria revelar um segredo. É incrível, né? Como sempre tem uma pessoa disposta a acabar com a felicidade da outra. Essa minha irmã que se casou, ela tem uma amiga desde a escola. E essa amiga dela sempre frequentou a nossa casa, dormia na nossa casa. E mesmo gostando muito dessa amiga dela, a gente sempre soube que ela era mais pra frente, ela sempre foi mais assanhada. Porém, ela sempre teve uma vida muito difícil, ela não tem pai, a mãe é uma usuária, então por conta disso, a gente sempre teve muita dó e a gente sempre entendeu que ela era assim por conta da vida que ela tinha. Enfim, eis que chegou o grande dia, né, do casamento da minha irmã, e como eu estava ajudando na parte da organização, eu cheguei mais cedo pro casamento junto com os padrinhos para ver se estava tudo ok. Nisso, todos os padrinhos chegaram e nós fomos ensaiar mais uma vez a entrada. E enquanto a gente estava ali ensaiando, as madrinhas começaram a brincar, falando sobre o buquê, que queria pegar o buquê, essas brincadeiras que a gente faz, brincando com seus namorados, falando que se caso elas pegassem um buquê, que elas queriam casar, coisas assim. Até que do nada, essa madrinha amiga da minha irmã, ela solta assim: pois se eu pegar esse buquê, eu vou revelar um segredo. E como eu conhecia ela, eu entendi ali que ela falou bem sério. Eu sei que quando ela soltou isso, ficou um silêncio assim bem constrangedor, só que depois, pra quebrar o clima, as madrinhas, os padrinhos começaram a brincar, tipo, zoar, nossa, o que será? Vixe, lá vem bomba, tipo, pra quebrar o clima. E como eu já falei, eu conhecia a peça, eu sabia muito bem quem era aquela pessoa. Então, assim que a minha mãe chegou, eu corri até minha mãe, contei o que tinha ali acontecido mais ou menos, e falei pra minha mãe, falei, será que essa menina vai fazer alguma coisa? A minha mãe também, já sabendo, falou, não, tomara que ela não apronte nada. Beleza, o casamento começou, foi tudo muito lindo, foi a coisa mais linda. E depois do casamento, nós fomos pra festa. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, o casamento acabou e fomos todos pra festa. Curtimos ali a festa, até que chegou a hora da minha irmã jogar o buquê. E assim, gente, foi tudo tão lindo, foi tudo tão maravilhoso, que eu até tinha esquecido já sobre a questão do buquê da doida. Ok, minha irmã chamou, né, as mulheres que iriam participar, e enquanto elas estavam ali se organizando, eu fiquei do lado só olhando. Até porque eu estava noiva e eu ia me casar com menos de um ano. Então eu fiquei ali no meu cantinho só observando mesmo. Foi então que a minha irmã começou a contar, e no 3 ela jogou. E gente, quando ela jogou aquele buquê, caiu perfeitamente. Eu chego a me arrepiar. Caiu perfeitamente no braço dessa amiga da minha irmã, a madrinha. Como eu estava ali do lado, deu pra ver assim, tudo perfeitamente. Caiu realmente no braço dela, parecia que era pra ela. Eu até brinquei na hora com ela, falei, nossa, parecia que esse buquê era pra ser realmente seu. E nisso, ela respondeu assim, como prometido, eu falei que se caso eu conseguisse pegar esse buquê, que eu iria revelar um segredo, e eu pedi um sinal pro universo, e eu tenho certeza que esse é o sinal. E foi então que ela foi em direção ao meu noivo, ela chegou nele, deu um beijo nele na frente de todo mundo, e ali ela revelou que ela estava grávida de 3 meses do meu noivo. O grande dia da minha irmã foi o pior dia da minha vida e a minha maior humilhação. Eu fiquei com tanta vergonha, eu me senti um lixo, humilhada, massacrada. Corri pro banheiro e ali eu me tranquei, eu não queria ver ninguém. E enquanto eu estava trancada no banheiro, lá fora estava rolando a maior briga. Um querendo defender o outro, um querendo ter mais razão que o outro. A sorte foi que tinha 3 tios meus que são policiais, eles estavam de folga, né, no dia do casamento. A sorte é que eles estavam ali e eles que amenizaram tudo e não deixou acontecer assim algo pior. Porque senão, o meu pai, ele tinha matado o meu noivo e a minha mãe, ela tinha matado a amiga. Infelizmente acabou com o finalzinho do casamento, ainda bem que tava já no final. Me sinto muito mal por isso. Infelizmente não ficou uma lembrança muito boa pra esse dia, não pra mim. Mas pra ser assim sincera, eu acho que eu fiquei mais mal por ter feito isso no dia da minha irmã, porque era o dia dela. Eu não achei justo com ela. Era o dia dela, então eu fiquei mais mal por ela do que por ter acontecido isso comigo. Só que minha irmã é tão assim amável que o tempo todo ela ficou do meu lado, ela me entendeu, ela foi muito, muito, muito amiga minha. E eu amo tanto a minha irmã que eu desejo do fundo do meu coração que o casamento dela seja lindo.
O meu relacionamento não deu certo, mas eu acredito muito que o relacionamento dela vai dar porque tem amor, gente. Ainda existe, sim, casais que têm amor. E também não é porque não deu certo comigo que nunca mais vai dar. Eu ainda acredito, sim, que existe pessoas com caráter. E minha hora vai chegar. E quando chegar, eu também tenho certeza que vai ser lindo. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Por enquanto, infelizmente, o meu aplicativo Vizinho oficial com quase 1 milhão de seguidores ainda está suspenso, mas logo, logo, se Deus quiser, vai voltar. Por enquanto, eu estou recebendo as histórias no meu e-mail, que eu vou deixar aqui, e no meu Insta também secundário. Pode vir me acompanhar lá. Tchau! Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, só que eu decidi fazer porque eu quero muito ouvir a opinião de vocês e poder entender todo esse rolê. O meu noivo, ele pediu a minha mão em casamento na festa de casamento da minha amiga. E depois disso, ela parou de falar comigo. Eu tenho amizade com essa minha amiga há mais de 10 anos. E através da nossa amizade, o meu noivo com o marido dela também se tornaram amigos. Até que o marido dela pediu ela em casamento, eles marcaram a data. E desde então, eu estava do lado dela pra tudo e sempre. E assim, a maioria dos BOs imprevistos que aconteciam sobre o casamento, era sempre eu que resolvia porque eu não queria que ela passasse raiva, eu queria ajudar ela. Eu sei que eu fiz tudo, de tudo assim o que eu podia fazer eu fiz, enfim. No casamento dela, eu fui surpreendida pelo meu namorado no meio da festa. E o meu namorado junto com o noivo e a noiva prepararam essa surpresa pra mim, toda uma cena ali, e ali ele me pediu em casamento. Eu confesso que eu não esperava por aquilo, só que é claro que eu amei. E logo em seguida do pedido, o noivo veio me cumprimentar, a noiva veio me abraçar, super feliz. E é essa parte que eu meio que tento entender, porque a minha amiga, a todo momento, ela pulava de felicidade e ela ficava dizendo o quanto ela estava feliz por mim. Até que ali no momento eu perguntei pra ela se ela estava sabendo sobre essa surpresa, né, e se estava tudo bem, e ela respondeu que estava mais do que bem, que estava tudo perfeito, tudo ótimo, porque a melhor amiga dela também iria se casar, que no caso sou eu. Parte 2. Ok, a festa continuou e ali nós dançamos, curtimos, aproveitamos. Eu já estava muito feliz, claro, pela minha amiga, só que depois do pedido eu fiquei muito mais feliz. Até que a festa acabou e nós fomos embora. E no dia seguinte, assim que eu acordei, eu mandei uma mensagem pra minha amiga agradecendo novamente pelo carinho que ela teve comigo na festa de casamento dela. Só que ela não me respondeu, ela visualizou e ela não respondeu. Só que ela estava na lua de mel, então assim, é claro que de boa. Só que o que aconteceu? Depois que ela voltou de viagem, ela não respondeu ainda essa minha mensagem, ela não me mandou mais nada e a gente não conversou mais, sendo que a gente se falava todos os dias. E uma semana depois que ela voltou de viagem, eu decidi mandar novamente uma mensagem pra ela pra ver se ela respondia. Fui e mandei bom dia. Ela visualizou, não respondeu. Mandei boa tarde. Ela visualizou, também não respondeu. No dia seguinte, mandei mensagem de novo e nada. E o pior é que ela visualizava. Até que eu resolvi perguntar pra ela se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa. E quando eu perguntei isso, ela me bloqueou. Sem entender nada, eu fui e eu perguntei pro meu noivo se ele tinha certeza que deixaram ele fazer essa surpresa pra mim no meio do casamento, se realmente a minha amiga tinha aprovado essa ideia. E o meu noivo respondeu que sim, que ela não só aprovou, como foi ela e o noivo que deram essa ideia pro meu noivo. Nisso, o meu noivo foi e mandou mensagem pro marido dela, perguntando se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa, né? E o marido dela respondeu assim: por favor, não comente nada com a sua mulher, no caso eu, né? Pra não piorar a situação. Só que a fulana, ela não gostou do que ela fez, ela meio que se arrependeu, porque ela falou que o que era pra ser um momento só dela com o marido dela, acabou se tornando um momento de um outro casal, então ela se arrependeu totalmente de ter deixado aquilo acontecer. Fulana, no caso, minha amiga. Como o meu noivo falou que o marido dela pediu pra ele não me contar, pra não dar briga e pra não esticar também esse assunto que já tá chato, eu não fiz nada. Eu fiquei quieta, fiquei na minha, não fui falar com ela. E a única coisa que eu sei é que a gente tá até hoje sem conversar. Gente, se eu soubesse, eu juro pra vocês que se eu soubesse que ia dar tudo isso, eu jamais teria deixado o meu noivo fazer umas coisas dessa. O marido dela e o meu noivo, eles ainda assim conversam normal. Ele fala que ele tá muito sem graça pela situação, só que ele ainda trata o meu noivo normal. Eu acredito que eu não esteja errada, até porque eu nem sabia de tudo isso. Só que eu queria pelo menos conversar com ela, sei lá, pedir desculpas pra ela pelo acontecido, por algo que eu não sabia, mas eu queria muito poder chegar pra conversar com ela, só que eu não sei nem como, por onde começar. Eu também tô com vergonha de chegar nela. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho.